Olá, tudo bem? Meu nome é Ailton Justino Costa, sou aluno do curso de Licenciatura em Química. Estou com mais uma aula hoje. Nós iremos falar sobre as camadas da Terra, tá bom? Existem três camadas principais da Terra. Se você já ouviu falar, nós iremos revisar hoje, tá certo? As três principais camadas são a crosta terrestre, temos o manto e o núcleo, tá certo? O núcleo também tem o núcleo interno e o núcleo externo. Nós iremos hoje falar. Se você já tem esse conhecimento, fique aqui para revisar esse conteúdo juntamente comigo, tá bom? A crosta terrestre o que é crosta terrestre, né? É a parte que fica a camada mais externa e fina da Terra, né? Aonde ela tem a composição rochas e solos, aonde nós vivemos, aonde nós observamos. Temos a crosta terrestre, temos rochas, tanto terrestre como os marítimas também, né? Também no mar também há rochas. Então, é a crosta terrestre, onde nós observamos uma camada fina, e abaixo dessa camada mais fina, essa camada que chamamos de crosta terrestre, temos o manto. O manto é uma camada abaixo da crosta composta por rochas derretidas, e na composição dela tem o magma que se transforma em lava nos vulcões. E quando o vulcão entra em erupção, essa lava que sai e vem do manto, né? Ela sai do manto. Então, é a observação, pessoal, que nós entendemos que quanto mais profundo nós escavarmos, o homem procurar chegar ao núcleo estudando, ele vai ver que a temperatura é maior. Alguns cientistas já tentaram estudar o núcleo da Terra, e eles observaram que quanto mais profundo, quanto mais vão se cavando através de sondas, cientistas descobriram que a temperatura se vai aumentando cada vez mais, né? Na Rússia, eles tentaram fazer esse estudo e conseguiram chegar a aproximadamente 12 quilômetros de distância. E entenderam que não tinha possibilidade de ir a mais fundo por causa do equipamento e devido à alta temperatura, fazendo com que os equipamentos ali não suportassem essa alta temperatura para ter um estudo mais aprofundado do núcleo, né? Entendemos que aproximadamente 70 quilômetros de distância, né, da crosta terrestre até o núcleo, né? Certo que em alguns pontos, né, é uma diferença de distância, mas é aproximadamente essa medida de 70 quilômetros. Então, na atual Rússia, já algum tempo atrás, cientistas tentaram fazer essa escavação através da sonda, e com 12 quilômetros de distância eles desistiram, porque não tiveram mais êxito. As ferramentas, o equipamento, a alta temperatura foi um dos empecilhos, né, um grande desafio para eles persistir, né, em estudar mais a profundo, mas através dos geólogos e de alguns estudos de observação conseguiram entender que quanto mais profundo vai se cavando, maior a temperatura vai sendo, né, no núcleo da Terra, né? O primeiro que nós já falamos, a primeira camada é a crosta terrestre, a segunda camada ela é o manto, e a terceira camada, também muito importante, é o núcleo externo. Temos o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo é o que está ali fora do núcleo, né? É a camada de metais líquidos de alta temperatura. A composição dela temos o ferro e níquel derretido no estado líquido, né? Nesse estado líquido, devido à alta temperatura. O ferro, né, e o níquel está ali no estado líquido devido à alta temperatura. Esse metal líquido cria um campo magnético da Terra que nos protege da radiação solar, certo? E o núcleo interno? O núcleo interno é o centro sólido da Terra, extremamente quente e denso, pessoal. Aí a pergunta é, se quanto mais profundo, mais próximo do núcleo, maior a temperatura, por que dentro desse núcleo interno a temperatura é tão quente, mas temos aqui o estado sólido, né? É uma pergunta que muitas pessoas se perguntam, não deveria também ser no estado líquido? Se nós observarmos, né, o centro aqui da Terra, fazendo aqui um exemplo, como fosse aqui o núcleo, temos aqui a Terra muito grande nessa dimensão, uma grande pressão. Essa pressão faz com que impeça aqui o movimento dos átomos de se movimentar dentro daqui do núcleo interno livremente.
eles não têm possibilidade de se movimentar livremente, porque eles estão sendo comprimidos, eles estão sendo pressionados através da grande pressão. E essa alta pressão impede que os átomos entrem em movimento, fazendo que aqui eles fiquem no estado sólido, né? Eles ficam aqui parados, eles não conseguem se movimentar, os átomos, então aqui temos aqui, fica no estado sólido, tá certo? E também essa mesma composição, o núcleo externo é composto por ferro, níquel, só que no estado líquido. E no núcleo interno, também temos a composição dentro dele, o ferro, o níquel, só que no estado sólido, devido à alta pressão, devido a essa impossibilidade, devido a essa pressão que impossibilita dos átomos se movimentar livremente, estando aqui no estado sólido, tá certo? Como eu já falei, apesar da alta temperatura da pressão é tão grande que o ferro fica sólido, né? A pressão, tá certo, pessoal? E construindo a Terra em camadas, né? Vemos que podemos fazer até um exemplo, né, do ovo. A casca, né, do ovo poderia ser representado por quem? Pela crosta terrestre, né? A cascazinha muito fina do ovo, e dentro dela da casca, quando nós tiramos, temos a clara. A clara poderia ser representada pelo manto, né? Uma camada um pouco mais profunda, e dentro da clara temos a gema, que poderia ser representado pelo núcleo da Terra. E sempre também falo que tem um filme muito conhecido por muitos, que é o filme O Centro da Terra. E aonde algumas pessoas conseguiram, nesse filme, vão ao centro, ver um grande paraíso, é uma coisa muito bonita e tal. E nós entendemos que cientificamente isso não tem possibilidade de um homem chegar ao centro da Terra, por causa da alta temperatura que vai impedir de chegar ao centro da Terra. A alta temperatura faria que o ser humano ele não suportasse, né? Devido à alta temperatura, tá bom? E a pergunta é, se a Terra tem um núcleo tão quente, por que não sentimos esse calor na superfície? Muitas vezes nós se perguntamos, né? É outra pergunta que nós poderíamos perguntar para nós debater. Por que a crosta é isolante e impede que o calor... Aí seria a resposta. Mais uma vez, se a Terra tem um núcleo tão quente, por que nós não sentimos esse calor na superfície, né? Nós não sentimos essa temperatura vindo lá do núcleo até a Terra. Porque a crosta é um isolamento, né? É um isolante que impede que o calor chegue até nós. A crosta terrestre, essa pequena casca, ela impede que a temperatura do núcleo chegue até ao ser humano, chegue até nós. Nós sentimos a alta temperatura que vem do Sol, a radiação do Sol, né? Essa grande temperatura, né? O núcleo, nós não sentimos essa alta temperatura, né? Só em algumas regiões que é possível ver ali vulcões, erupções, essa alta temperatura, né? Não é em todas as regiões, algumas regiões específicas, né? O calor escapa muito devagar e por isso sentimos só em alguns lugares como em vulcões e fontes termais, né? E o espaço ao redor da Terra é muito frio, então a superfície não esquenta tanto, pessoal, tá certo? E se o núcleo da Terra esfriasse completamente, o que poderia acontecer? O que aconteceria? A Terra é como uma cebola, feita por camadas diferentes que desempenham funções importantes. O estudo dessas camadas nos ajuda a entender terremotos, vulcões e até a origem dos continentes. Tá certo? Na próxima aula nós iremos falar sobre as placas tectônicas, tá bom? E como elas moldam o nosso planeta, tá certo? Desde já agradeço, espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre as camadas. As três principais camadas, temos mais uma vez a crosta terrestre, a casca, fazendo assim um exemplo do ovo. Temos o manto, que poderia ser representado pela clara, que é uma camada mais profunda. E temos o núcleo externo e o núcleo interno da Terra, tá bom?